Bom dia. Bom dia mais uma vez, tendo a oportunidade de continuar a nossa reflexão. Como vocês podem ver, eu estou um pouquinho travado, eu estou com uma dificuldade um pouco maior de olhar para lá. Então talvez eu não olhe para vocês muito hoje, mas não é nada contra vocês. É que, de acordo com fontes que eu recebi, fontes inspiradas, esse aqui é um sinal para eu não pregar sobre os homens hoje. O que vocês acham? Já que a gente falou sobre as mulheres, a gente já falou o que a gente precisava. Então esse aqui é uma dica para eu não continuar, que está tudo bem. Ou já é uma disciplina prévia do Senhor, porque nem eu vou passar nela. Então tem essas duas opções. Queridos, um casamento centrado no Evangelho sempre vai ser um desafio, porque um casamento centrado no Evangelho, ele é antagônico aos padrões desse mundo, ele é o oposto desse mundo, é uma nova mentalidade, é um novo jeito de pensar, é um novo jeito de viver o casamento. E ele sempre será um desafio, porque o Evangelho, embora ele não seja propriamente da cultura, ou propriamente uma cultura em si, ele propõe padrões que são anticulturais. O Evangelho sempre propõe princípios e valores que são anticulturais. Ontem nós conversamos sobre alguns desses padrões anticulturais e hoje nós vamos falar um pouco sobre nós homens. Porque nós homens também estamos sofrendo com padrões anticulturais e o resultado disso tem sido drástico, especialmente para a vida do casamento. Por isso, antes de a gente seguir, nós precisamos voltar os nossos olhos e a nossa atenção ao Senhor. Queria orar por esse momento para que Deus usasse novamente a palavra dele nos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz no meio do caos desse mundo. Muito obrigado pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra santa e inspirada para conduzir a nossa reflexão de volta para Ti. Enquanto, Senhor, nós pensamos sobre o nosso papel como maridos hoje, o que nós pedimos é que o Senhor faça a Sua palavra encontrar morada no nosso coração. Precisamos aprender a reagir aos padrões desse mundo, precisamos aprender a reagir aos princípios equivocados que temos aprendido nesse mundo, mas mais do que isso, Senhor, nós precisamos aprender com o Senhor o que significa uma vida marcada pelo Evangelho e uma vida de maridos que são exemplares na sua vida do Evangelho. Pedimos, Senhor, usa esse tempo e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Se por um lado as mulheres elas estão empoderadas e poderosas nesse mundo, a masculinidade de maneira geral está sob ataque. Nós não sabemos mais o que é propriamente homem ou masculino. Antigamente nós tínhamos um padrão, nós recebíamos um modelo. Os nossos pais herdaram dos pais, tinham herdado dos seus pais uma postura, um jeito de ser, e que nós chamávamos isso de masculino. Basicamente, algumas dessas virtudes e defeitos que foram apresentadas no passado como descrição da masculinidade, hoje são definidos como masculinidade tóxica. Ou seja, um homem que é muito homem, um homem que é muito líder, ele pode ser uma pessoa muito tóxica. Isso não quer dizer que não existam homens tóxicos ou que não exista toxicidade na masculinidade de alguns. Violência sempre vai ser, abuso sempre vai ser um problema. Mas a verdade é que existem elementos que não são propriamente negativos, mas que têm sido descritos como tóxicos porque são masculinos. Uma mulher com gana de vencer, ela é uma empoderada. Um homem com gana de vencer é um homem tóxico. E essa diferença de avaliação e julgamento daquilo que é permitido para mulheres, mas já não é mais permitido para os homens, tem feito com que a definição daquilo que é masculino nos nossos dias sejam remodeladas. Observe como essa jornalista lida com esse fato. Ela descreve o seguinte, a matéria diz o seguinte: a masculinidade tóxica afeta homens e mulheres, mas eles precisam lidar com o lado emocional. Olha que estranha essa frase. Se a masculinidade é tóxica, abusiva, violenta,
Eu sofro emocionalmente pelas minhas violências ou eu sofro emocionalmente por não fazer as violências que eu gostaria de fazer? Não seja fraco, não chore, seja homem. O ser homem é não ter qualquer comportamento dito como feminino. Construída pela sociedade patriarcal, essa definição do que é ser homem é chamada de masculinidade tóxica. Quando nós ensinamos os nossos filhos que eles não podem permitir que as suas emoções tomem conta do seu comportamento, ou quando nós dizemos para os nossos filhos, filho, não chore, como quem diz, você tem que aprender a ser valente, você tem que ser guerreiro, você tem que enfrentar. Isso já é toxicidade. Isso já é tóxico nesse mundo. Qual é o problema de ensinar um garoto a enfrentar os seus sofrimentos? Por que seria tão ruim para ele se ele fosse guerreiro, valente? Porque ser valente significa ter poder, e ter poder significa a possibilidade de fazer mau uso do poder. Então nós precisamos tirar qualquer possibilidade de capacidade de guerreiro das nossas crianças. E as nossas crianças estão sofrendo na escola. Hoje, o aluno perfeito em uma escola é uma menina. Ela senta na frente, ela copia tudo com canetas com muitas cores, e ela risca e marca tudo, tira 10 em todas as provas porque adora ler livros. Esse aluno perfeito é uma menina. E muitos dos nossos meninos estão sendo reprovados, criticados, levados para psicólogos para fazer terapia, porque eles são garotos, porque eles têm energia, porque eles competem, porque eles vão para o futebol e dão o sangue. Mas competitividade é tóxica. A ideia de ser homem nos nossos dias tem sido atacada, e muitos de nós homens estamos ouvindo tudo isso e ficando quietos, porque se nós falarmos qualquer coisa, nós não temos lugar de fala. Nós não podemos falar sobre esse assunto, ou seremos nós mesmos taxados como homens tóxicos. Um outro elemento da nossa masculinidade, que está bem comum nos nossos dias, é que ela tem sido muito criticada. O ser homem tem sido alvo de críticas o tempo todo. Quantos de vocês assistiram Ted Lasso? Quantos de vocês assistiram esse seriado? Não é sensacional? Você não morre de rir com esse seriado? Mas qual que é a ideia por trás do seriado? A ideia é pegar alguém que não sabe nada sobre futebol, colocar ele dirigindo um time de futebol, num ambiente onde as pessoas são competitivas, bravas, estão ali pela guerra e pela competição, e ensinar esses homens que eles tenham contato com o seu lado emocional, que eles chorem suas derrotas. É basicamente um filme para assistir de saia. Não é um filme sobre como ser homem. É um filme como ser homem nos padrões da masculinidade não tóxica dos nossos dias. Observe o que diz sobre a jornalista a respeito do lançamento da 3ª temporada. A pandemia acabou, mas a cruzada de Ted Lasso não perdeu a razão de ser. Observe. No momento em que o reacionismo machista mostra sua fase perigosa e um movimento como o Red Pill, a 3ª temporada surge como um antídoto à famigerada masculinidade tóxica, expondo com sensibilidade os dilemas dos marmanjos. Qual é a chance de um homem ter escrito isso aqui? 0! A gente jamais usaria essa linguagem para falar da gente. Oi, marmanjos! Jamais eu chamaria meus coleguinhas por esse nome. Mas na contramão do clichê técnico e agressivo e mal educado, o personagem oferece simpatia, empatia e sinceridade. Observe, uma masculinidade não tóxica, ela é simpática, empática e sincera. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mulheres. Se vocês forem simpáticas, empáticas e sinceras, vocês são mais masculinas? Ou essas são virtudes que não têm nada a ver com masculino e feminino? A verdade é que nós estamos adotando padrões e usando padrões morais e códigos de conduta e de comportamento que têm sido usados para definir quem nós somos. De modo que quanto mais femininos nós ficarmos, menos tóxicos nós seremos. A ideia não é tirar aquilo que é tóxico do nosso comportamento. E nós sabemos que nós podemos ser profundamente tóxicos, se por tóxicos você quer dizer pecador. Nós somos profundamente pecadores, capazes de todo tipo de mal. Nós somos terrivelmente corrompidos.
Essa ideia de masculinidade tóxica é muito pequena para lidar com a profundidade da nossa maldade. Nós somos muito piores do que eles pensam. Mas o problema é que quando você coloca a nossa maldade no nosso gênero masculino, então a solução e a redenção se torna sermos mais femininos. Nós olhamos para o mundo com uma outra ótica, porque o problema não é o gênero masculino. Para nós o problema é o gênero humano. Nós somos pecadores terríveis, e quem é que salva o gênero humano do seu pecado? É Cristo Jesus, a redenção está em Cristo Jesus. Mas nos nossos dias a redenção da masculinidade está em buscar uma masculinidade mais feminina. Então a qualidade da nossa masculinidade tem sido questionada, e agora nós estamos encontrando no lado oposto da masculinidade tóxica. Olha esse termo que lindinho. Entenda o que é masculinidade positiva. Já não dá uma coceira atrás da orelha quando você escuta isso? Masculinidade positiva. O que é masculinidade positiva? Eu vou ler para vocês e vocês me descrevam quem foi que escreveu isso aqui. Homens de masculinidade positiva são homens que passaram a cultivar plantas em casa. Porque querem um ambiente acolhedor no seu espaço de descanso. Gente, essa coca é Fanta. Olha só. Homens que conseguiram verbalizar os receios da vida e até mesmo dos relacionamentos para sua parceira e se sentiram acolhidos e amados. É um fofucho. É um fofucho que ele chega em casa e fala: eu tive problema com o meu chefe e minha esposa me ouviu. Oba! Homens que se passaram a se vestir de uma maneira que identificam com a sua personalidade. Gente, qual foi a última vez que você saiu de casa e falou assim: preciso transmitir confiança? Quando que você se vestiu assim? Qual foi a última vez que você fez uma consulta de marketing para identificar qual que é a sua paleta de cores visuais? E se você fez isso, parabéns, masculinidade positiva para você. Hoje em dia, ser homem é uma grande piada, porque nós temos que virar uma versão avatar das mulheres. E está sendo uma grande piada porque nós não conseguimos nos identificar com nada do que se tem definido como masculino. E a razão para isso não é que nós não somos homens. A razão para isso é que a definição de masculinidade já não é mais compatível com quem a gente se identifica. E o grande problema desse mundo é que ele não entende a raiz realmente do problema. Nós abominamos a violência, nós abominamos o abuso, nós abominamos o abuso verbal, o físico, o emocional. Nós odiamos essas coisas, não é porque nós somos masculinos positivos, é porque nós somos cristãos e amamos Cristo Jesus. Nós valorizamos o caráter, o valor, a honra. Mas nós não temos esse perfil que tem sido imposto sobre nós. E o que acontece com os homens das nossas igrejas? Bom, nós estamos aqui, todos casadinhos, né? Se você apertar aqui, você consegue dizer quantos anos de casado você tem? É que nem árvore que você conta por anéis, aqui você conta por dedos, que dá o seu tempo de casado. Mas no fundo, nós estamos confusos. Porque com todas essas mudanças de papéis e todas essas alterações de valores da sociedade, tem feito com que a nossa bússola moral tenha sido balançada. E no meio dos ventos desse mundo, nós estamos numa tempestade que a gente já não sabe mais onde é o norte, nós já não temos mais direção. Nós estamos confusos, porque quando nós queremos fazer aquilo que nós entendemos que é o nosso valor como homens, alguém vai nos taxar como tóxicos. E pior, é possível que dentro de casa existam homens que nos seus pecados têm sido maridos tóxicos dentro de casa. Por isso que é importante dizer que da mesma maneira que a redenção proposta por esse mundo seja encontrada na reversão do masculino pelo feminino, nós não podemos cair no equívoco de achar que a solução agora é ser uma masculinidade red pill do tipo macho. Nós não podemos acreditar que a solução dos nossos problemas agora é reverter. Nós vamos evitar a masculinidade tóxica, mas nós vamos então adotar
agora uma super macheza. Não. A solução para os nossos dilemas e a redenção para nós não se encontra nos modelos da cultura. Se encontra nos modelos do Criador, na redenção em Cristo Jesus. Nós não podemos permitir que os padrões desse mundo ditem quem nós somos. E quando nós pensamos no nosso papel como marido, o que é que nós temos que fazer? Bom, se nós formos claros com o que a Escritura nos ensina, entre as muitas escolhas que nós vamos ter que fazer, aquilo que vai definir o nosso trabalho como maridos é definido nessa escolha. Você vai ter que escolher sofrer. Estou perdido aqui. Vamos. Aí a masculinidade positiva. Pô, eu li a masculinidade positiva, vocês nem viram. Vai mais. Eu estava esperando qualidade. Ah lá, ó. Os casados gordinhos, ah lá, os confusos, os red pills, que não é também, é o próximo. É esse aí. Obrigado. Eu é que agradeço, né? Nós vamos ter que aprender como maridos que a nossa função, além de rejeitar tudo que nós temos ouvido nessa sociedade sobre o que significa ser homem e o que significa ser marido, nós vamos precisar adotar uma postura de quem escolhe o sofrimento. Não, nós não somos masoquistas. Não, isso daqui é coisa séria. Por que isso é importante de ser dito na saída? Porque nós temos uma tendência de adotar valores culturais para definir o que é homem e o que é mulher. Nós também caímos no equívoco de acreditar que existe uma feminilidade bíblica que é marcada por submissão, e nós percebemos que isso não é compatível com o ensino da Escritura. Mas existe um outro elemento que também nós temos que combater, que é a ideia de que existe uma masculinidade bíblica e que a masculinidade bíblica é feita por um líder. Quando nós olhamos as Escrituras, a mesma Escritura que nos ensina sobre a mulher como submissa, ela ensina sobre um marido que se dá a sacrificar. A mesma Escritura nos ensina essas duas coisas. E nós precisamos, desde já, entender que o que Deus está nos chamando para fazer, além de abandonar os padrões e valores desse mundo, é adotar uma postura que também é emulada, é ensinada e modelada por Cristo Jesus. Mas vamos lá. O que é que o Evangelho nos ensinou? E nós já vimos isso aqui. Na nossa primeira mensagem, nós já passamos por isso. Apenas para relembrar, de acordo com o padrão que nós vemos em Efésios capítulo 4, nós vemos o seguinte: assim eu lhes digo no Senhor e insisto, que não vivam mais como os gentios, ou seja, esqueça esse modo de viver desse mundo lá fora. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão e devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda sorte de impureza. Paulo está dizendo que a nossa vida no Evangelho tem que ser rejeitar esses padrões sociais e culturais. Nós temos que entender que o que acontece no mundo, por mais bonito que possa parecer, são versões caricatas da graça, são tentativas de redenção caricatas de Cristo, são tentativas de produzir um outro Evangelho para tratar problemas que não são os problemas verdadeiros. Somente o Evangelho oferece redenção, somente Jesus Cristo oferece salvação. No mundo nós encontramos boas ideias, nós encontramos às vezes talvez boas indicações, mas de modo geral, o modo de pensar desse mundo é incompatível com a grandeza da graça do Evangelho. Por isso que nós, quando conhecemos a Cristo Jesus, nós temos que abandonar essas coisas. Nós não podemos mais viver daquele modo. Nós não podemos ter o mesmo pensamento, o mesmo entendimento. Existe ignorância naquilo, não porque eles são burros, mas é porque eles não conhecem a sabedoria divina. E lá fora, depravação, impureza. Esse tipo de comportamento não é mais para nós, meus irmãos. Nós não vamos nos entregar aos padrões desse mundo, seja na definição da masculinidade, seja na imersão da pornografia e na sua imoralidade. Isso não é para nós. Isso é coisa que pertence ao mundo. Olha só o que Paulo diz: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Nós não aprendemos assim.
Em Cristo Jesus nós temos um novo procedimento, um novo modo de viver, um novo modelo de vida. Como que é esse modelo de vida? Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, ou seja, joga para fora, tira tudo que pertence à antiga vida no pecado, que se corrompe com desejos enganosos, mas você tem que ser renovado no seu modo de pensar e se revestir desse novo homem. Esse novo homem que nós precisamos seguir, ele é semelhante a Deus na justiça e na santidade que vem da verdade. Você quer ser um homem justo e santo? Você precisa da verdade de Deus na sua vida. Você quer ser um homem que abandona o padrão de moralidade desse mundo? Você tem que seguir a verdade do Evangelho, a verdade expressa na palavra. Você precisa voltar os teus olhos para aquilo que Deus ensina, porque é Ele que fala com verdade. Nós abandonamos os modelos desse mundo e nós adotamos um novo modo de vida. Qual é a proposta, então, do Evangelho? O que é que o Evangelho propõe para nós homens, então, especialmente para nós maridos? Efésios capítulo 5 nós lemos: marido, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Parece estranho falar que maridos têm que amar suas esposas, não é verdade? Parece que amar, a gente já falou isso no dia da cerimônia. Eu tenho um amigo que todas as vezes que a esposa chega para ele e fala assim: nossa, eu não escuto mais você falar que me ama. E a resposta dele é: eu te falei aquele dia no altar, quando a gente casou, quando eu mudar de ideia eu te aviso. Parece que está meio presumido que amor faz parte do casamento. Mas lembra que no mundo antigo, amor não era o passo inicial do casamento. O acordo das famílias era. O casamento tinha uma carga cultural completamente diferente da nossa. Hoje nós temos o sonho de encontrar o príncipe encantado, a princesa, que todos nós vamos sair cantando músicas da Disney, rodando como princesas e vamos viver vidas de amor. Não é assim. Nós começamos com a ideia de que nós amamos quando nós casamos, ou quando nós nos conhecemos. Mas seja honesto, faça uma análise da sua própria vida. Você ama o seu cônjuge mais hoje, ou no dia que você disse eu te amo no altar? No dia que você disse eu te amo no altar, você estava iludido que aquele ser humano era um ser humano bom. Hoje você já acordou de madrugada com ele roncando do seu lado. Ou você acordou 5 da manhã com o ser humano saindo para correr. Não que tenha acontecido qualquer coisa parecida com essa em casa. Mas você já viu de perto a esposa com quem você se casou e com o marido com quem você se casou. Vocês já enfrentaram muitos problemas. Aquele amor utópico do eu te amo, da cerimônia, não é o amor que Cristo está pedindo para você. Não é o amor romântico do marido fofo que faz o café da manhã. Embora seja muito bom e façam isso, tá bom? Mas não é isso. O amor que o apóstolo Paulo está demonstrando que o marido tem que ter é esse aqui. Ele tem que amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Cristo se entregou pela igreja? Ele mandava cartinhas? Ele mandou 7 em Apocalipse, mas nenhuma delas era muito boa para ler. Como é que o Senhor Jesus Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja decidindo morrer uma morte criminosa, dolorida, de cruz, para que a sua noiva pudesse ter liberdade dos seus pecados. Jesus Cristo decidiu se sacrificar por sua noiva. O amor que nós temos que ter é esse amor sacrificial. É por isso que eu digo que o nosso papel, de acordo com a Escritura, é escolher sofrer pelas nossas esposas nos termos de Cristo Jesus.
Jesus Cristo morreu pela igreja para santificar a igreja, para purificar a igreja, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Como é que um marido vai apresentar sua esposa como santa e inculpável diante de Deus, se ele é um homem promíscuo e mau? Como é que um marido que vive de acordo com os padrões desse mundo, na imoralidade desse mundo, vai cumprir o seu papel de fazer sua esposa mais parecida com Cristo na sua caminhada? Isso é impossível. Se nós não adotarmos a mentalidade do Evangelho que diz que nós deixamos tudo para trás para vivermos uma vida de justiça e de santidade de acordo com a verdade de Deus, se nós não tomarmos essa decisão, nós jamais iremos cumprir o nosso papel de fazer com que as nossas esposas sejam mais santas. Olha para o seu lado, maridão, se a sua mulher se parece menos com Jesus hoje do que no dia que você se casou, você tem sido um péssimo marido para ela. Se você é a causa que ela fica esbravejando dentro de casa, se você é a causa que ela fica reclamando de você nos grupos de oração, se você é a causa de ela ser uma pessoa que não consegue sair mais de casa sem reclamar, a culpa é sua, porque você tem sido um péssimo marido. Tem muita gente preocupada em ser líder. Deus me chamou para ser líder do meu lar. Mas é líder nos termos de Jesus. A liderança de Cristo Jesus é sacrificial. Qual foi a última vez que você sacrificou o seu tempo para priorizar os hobbies dela? Qual foi a última vez que você sacrificou o seu tempo para investir no crescimento espiritual da sua esposa? A verdade é que, de acordo com o padrão, somos todos panacas. Nós não estamos cumprindo o nosso papel porque nós abdicamos o nosso papel de sermos representantes de Cristo Jesus em casa. Se você é incapaz de sacrificar o seu tempo, seus hobbies, se você é incapaz de sacrificar suas vontades para servir a sua esposa, para que ela seja mais parecida com Cristo, você é um péssimo marido. O nosso lugar dentro de casa é escolher se sacrificar para que a nossa esposa possa ser santa e pura. Um marido que cumpre o seu papel, ele permite que a sua mulher realize o maior de todos os sonhos dela. Você sabia disso? Se você for esse marido, você vai realizar o maior sonho da sua esposa. Porque se você for o marido que Deus quer que você seja, você vai apresentar a sua esposa para o Senhor sem mancha e sem ruga. Você vai ser o botox espiritual que ela precisa. Nada mais de marcas nos olhares, nada de testas franzinas. Espiritualmente, sua mulher vai ser santa e sem mancha, sem ruga. Nós fomos chamados para cumprir esse papel, meus irmãos. Nós não fomos chamados para exercer macheza dentro de casa. Nós não fomos chamados para exercer domínio, poder, controle. Nossa casa é um núcleo do reino de Deus. Ele é rei, ele domina, nós somos servos. E da mesma maneira que as mulheres se submetem como ao Senhor, nós amamos de acordo com o modelo de Cristo. Fez sentido? Jesus Cristo é o modelo para a esposa de acordo com a palavra e para o marido de acordo com a palavra. Nós temos em Cristo Jesus modelo para esposas e maridos. As mulheres respondem como a Cristo. Os maridos seguem o modelo de Cristo. Mas quais são os nossos defeitos, meus irmãos? Como é que nós temos falhado nisso aqui? Bom, a maneira que nós temos falhado com isso é que nós tendemos a ser um tipo de marido que eu vou chamar de chefe. Porque nós adotamos também padrões culturais que dizem que o homem tem que mandar na sua casa, que ele tem que colocar ordem nas coisas, que ele tem que mandar na sua mulher. Existem maridos que acreditam que essa é a sua função.
eles não são somente líderes no sentido positivo do termo, eles são chefes no sentido negativo. Quando você tem um líder no trabalho, você aplaude. Quando você tem um chefe no trabalho, você chora. Você sabe a diferença entre liderar e chefiar. Mas nós, maridos, muitas vezes queremos ser essa pessoa dentro de casa. Nós ouvimos os sonhos das nossas esposas. Eu gostaria de correr, gostaria de treinar, gostaria de... Ou eu escuto isso, talvez, né? E nós queremos coordenar a rotina, estabelecer horários, fixar modelos, como se ela tivesse que prestar conta para nós, como se nós fôssemos seus chefes. Como se ela devesse explicação para nós, como se nós fôssemos responsáveis pelo relatório do fim do mês. Quantas vezes nós temos nos comportado de maneira controladora dentro de casa, porque nós estamos tentando ocupar o lugar que Cristo deveria ter na nossa casa, de Senhor na nossa casa. O marido chefe exige que sua esposa bata continência. Ela não pode tomar decisão nenhuma sem a aprovação dele. Ela tem que bater cartão para ele. Não é assim que a Escritura ensina. Quando a Escritura disse sobre as mulheres em Efésios 5, ele disse o seguinte: esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Ele diz, porque o marido é o cabeça da igreja. É o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Paulo estabelece um padrão. Aquilo que Cristo é para a igreja, o homem é para a esposa. Mas o que o Cristo é para a igreja quando ele fala sobre o papel dos maridos? Ele fala, vocês serão co-criadores comigo desde a eternidade, soberanos sobre todas as coisas? Você pode dizer, como Jesus Cristo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você pode falar isso? É isso que Jesus está pedindo para a gente? Não, ele está pedindo para a gente sacrifício, amor sacrificial. Cabeça nas Escrituras tem a ver com autoridade. Deus colocou o marido no lar como autoridade de Deus na casa, não como dono, não como chefe. A autoridade de Deus na casa significa que esse casamento, se der errado, a culpa é nossa. Se esse casamento não andar como tem que ser, a responsabilidade é nossa, porque o Senhor vai cobrar de nós. Porque nós temos o papel de representar Cristo Jesus dentro de casa. Mas ele não está dizendo para você ser Cristo Jesus dentro de casa. Entendeu a diferença? Você não foi chamado para ser senhor da sua esposa. Você foi chamado para ser representante do Senhor para sua esposa. Ser o cabeça não te dá autoridade para você fazer o que você quer, para você fazer da sua casa o seu feudo, onde você manda e desmanda, como se fosse dono. Não, você é um representante de Cristo na sua casa. Existe um outro problema que nós maridos cometemos muito, que é talvez muito pior que o primeiro e muito mais comum, é o marido frouxo. Nós vivemos uma epidemia de maridos panacas, frouxos. Nós temos mais maridos frouxos nos nossos dias do que provavelmente já existiu no resto da história. Gente, como tem sido triste observar que a vida hoje do casal é formado por uma mulher que quer o Senhor, que busca o Senhor, que se envolve com a igreja, e ela está casada com um homem que, se der eu saio do sofá. Um homem que só tem energia para o trabalho, que ele gasta o seu tempo das 5 da manhã às 10 da noite para o seu trabalho, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para a sua família, não tem tempo para a sua esposa. E ele abre mão de todas as decisões da casa, não toma nenhuma decisão da casa, não ajuda em nada. Um homem frouxo, que abriu mão do seu papel de ser representante de Cristo Jesus dentro de casa. Um homem que diz que ama, que leva para jantar, que faz viagens, mas que não sabe o que é se sacrificar por amor. Homens frouxos que não sabem auxiliar suas esposas a crescerem espiritualmente. Eles olham suas esposas seguindo o padrão desse mundo, de vestimenta,
de mentalidade, e frouxo ele olha para aquilo e bate palma. Esse homem que tem visto a sua mulher andar com o padrão desse mundo, e não de acordo com a pureza do Evangelho, a santidade do Evangelho, e ele não faz nada. Sua mulher posta vídeos na internet que são vergonhas públicas. E os seus amigos comentam embaixo: parabéns, musa, continue fazendo exercícios, linda. E ele lá do lado olhando. Frouxo. Você não está interessado em fazer sua mulher mais parecida com Cristo. Você está interessado em fazer sua mulher mais parecida com Anitta. Frouxo. Você tem sido um péssimo marido para sua esposa. Você tem deixado que os padrões do mundo entrem dentro de sua casa. E você não tem coragem de reagir. Porque você já não anda mais com Cristo Jesus. Você já não anda mais de acordo com a verdade. Você não tem sido marcado por justiça e santidade. Como é que você vai ajudar a sua mulher a ser santa? Panaca. Homens frouxos. A Escritura diz, o marido é o cabeça da mulher. Nós temos a responsabilidade dentro de casa de fazer com que os padrões morais de Cristo Jesus sejam vividos. Que a verdade de Cristo Jesus seja apresentada dentro de casa. Qual foi a última vez que você abriu a Escritura na sua casa com a sua família e leu para a sua família? Qual foi a última vez que você convidou sua família para orar pela igreja, para orar pela família, para orar pelo dia? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa espiritualmente intencional dentro da sua casa como representante de Cristo Jesus? Se a sua resposta é nunca, você é um péssimo marido, porque essa é a sua função. Homens frouxos, espiritualmente frouxos, são carregados por suas esposas que mantêm a vida do lar, que ensinam os filhos, que disciplinam os filhos, que discipulam os filhos, enquanto esses homens frouxos assistem. Você está sobrecarregando sua esposa, dando para ela a tua tarefa de representar Cristo dentro de casa, colocando sobre os ombros dela o cuidado espiritual da família. Isso é vergonhoso, porque isso é contrário ao Evangelho. O terceiro nós já mencionamos com certa frequência, mas é o marido espiritualmente omisso. A coisa que mais me incomoda como pastor nos dias de hoje é como os homens são espiritualmente omissos. Eles dizem que eles foram desgastados no trabalho, mas a verdade é que eles não amam a Cristo. A verdade é que eles não têm desejo pela presença do Senhor mais. Porque homens que foram sacrificados pelo seu trabalho eram chamados de escravos nos dias de Paulo. Eles não tinham vez, eles não tinham voz. Mas o Senhor fez de um exército de escravos no mundo antigo colocar em fogo no mundo, fazer o Evangelho chegar a todas as nações, usando gente que estava sendo sacrificada num ambiente de trabalho muito pior que o nosso, sem leis trabalhistas, sem férias, sem segurança, sem 13º. Nosso problema não é o capitalismo desenfreado, não é a busca desenfreada por poder, dinheiro e status. Nosso problema não são os nossos chefes que dominam sobre nós como tiranos. Nosso problema é que nós não amamos o Senhor enquanto fazemos isso. Nós não amamos o Senhor de fato. Nós acreditamos que o nosso trabalho é nosso trabalho como se não tivesse nada a ser entregue para o Senhor no seu trabalho. O seu trabalho é a tarefa que Deus te deu para você influenciar esse mundo com o Evangelho da verdade. Mas você acreditou que o seu trabalho era a sua oportunidade de ficar rico e sustentar a sua família. Não é isso. E homens que não dedicam seu trabalho ao Senhor dificilmente vão dedicar seu tempo livre ao Senhor. Eles vão preferir todo tipo de entretenimento, porque nós vendemos a nossa alma para o mercado na semana e depois nós vendemos a nossa alma para o entretenimento no final de semana. Nós não temos tempo para o Senhor. Homens espiritualmente omissos não são espiritualmente omissos porque eles estão sobrecarregados e sem tempo, porque eles não amam Jesus.
Eles não têm compromisso com a verdade. Eles não desejam a presença de Deus. Nós, homens, estamos falhando nisso. Nós não escolhemos mais a presença de Deus. Nós não dedicamos o nosso trabalho nas mãos de Deus. Nós não dedicamos o nosso tempo de lazer nas mãos de Deus. Nós não temos descanso para celebrar a santidade de Deus. Nós não servimos na igreja, porque nós não amamos o Senhor. Observe o que o texto diz: maridos, cada um ame a sua esposa como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela. Observe, lembre dessas palavras, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la diante de si mesmo como igreja gloriosa, santa e inculpável. Essa é a nossa função. Se nós não estivermos com desejo de conhecer o nosso Senhor através da Escritura, se nós não estivermos buscando o nosso Deus em oração, nós não vamos cumprir o papel de Cristo nas nossas casas, o papel que Cristo espera que a gente opere dentro de casa. Esse tipo de marido, ele é espiritualmente ativo. Ele tem sua vida com o Senhor. E sua vida com o Senhor transborda para sua esposa, transborda para os seus filhos, transborda para a sua comunidade, alcança o seu ambiente de trabalho. Homens espiritualmente ativos. Marido, se nós não estamos fazendo isso, nós estamos fracassando terrivelmente. Existe um outro problema de homens dos nossos dias, que é o marido mimadinho da mamãe. Gente, esse moço é chato. Esse moço é aquele que ele não consegue fazer as coisas direito sem opinião da mamãe e do papai. Ele não consegue comprar casa sem mamãe e papai, ele não compra carro sem mamãe e papai, ele não viaja sem mamãe e papai, as férias é o papai que dá. Gente, esse garoto, essa criança que casou, é uma vergonha, porque ele não consegue romper os vínculos. Ele não consegue assumir sua própria vida. Ele não consegue entender que quando ele casou, ele iniciou uma nova família e que agora seus pais já não fazem mais parte do processo. Não é que eles abandonam os pais, eles têm que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe continua sendo mandamento. Mas eles têm que entender que agora são eles os responsáveis pelo sucesso. Eles não podem viver uma vida de herdeiro. Crente não vive vida de herdeiro. Não é que ele não aceita a ajuda do pai e da mãe. É que ele não vive às custas do sucesso dos seus pais. Ele não vive às custas dos recursos dos seus pais, porque ele sabe que agora é a sua vez de honrar a Cristo Jesus e ser ele um homem de valor dentro da casa dele, que vive com o que produz para a glória de Deus. O mimadinho da mamãe não entendeu esse versículo. É por essa razão que o homem deixa o pai e a mãe e ele se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O mimadinho da mamãe, ele precisa aprender esse versículo na prática. Ele deixa o pai e a mãe. Ah, pastor, mas se eu deixar de contar com o auxílio dos meus pais, eu vou ter que morar numa Coab. Quem quis casar foi você que se vire. Você não fez plano, você não fez conta? Você casou porque você está querendo transar? É isso que você tem para hoje. Seja homem. O mimadinho da mamãe tem um outro problema, que é a mamãe do mimadinho e o papai do mimadinho, que tem que falar: filho, esse é o seu desejo? Agora é com você. Ah, mas pai, se der tudo errado, você vira? Você já viu aqueles pais que dizem: se der tudo errado, volta para casa que a mamãe vai estar aqui? Não encoraje o seu filho a dar tudo errado e voltar para casa. Encoraje o seu filho a fazer tudo para dar certo. Você não pode fazer isso com seu filho. Dizer para ele: olha, quando der tudo errado, volta para a mamãe. Não. Seja homem e faça tudo para dar certo. Honre o Senhor, viva de acordo com a palavra. O Senhor vai te abençoar. Anda com o Senhor, leva a sua mulher a andar com o Senhor vai abençoar você. Não vai dar errado, não. Se andar com o Senhor, se viver com o Senhor, vai ser difícil pra caramba. Vai ter dias complicados.
vai ter a noite escura da alma, vai ter o conflito, vai ter o desencontro. Mas tem graça, tem perdão, tem comunidade, tem escritura. O mimadinho da mamãe precisa cortar os laços. E a mamãe do mimadinho também. Nós precisamos de homens que entendam que são cabeça no seu lar, são autoridades ali. E agora os pais participam dessa vida, não definem. Agora os pais são honrados pela postura honrosa do seu filho como marido. E tem um último, talvez, último não, penúltimo, que é o marido traíra. E esse aqui, meus irmãos, é mais comum do que a gente gostaria. Que é aquele que ama muito a esposa do irmão. Ele gosta demais das irmãs dos outros, né? Esse marido traíra não anda com o Senhor. Ele vendeu os seus olhos para a pornografia. Ele tem contas secretas nos sites de relacionamento. Ele tem contas secretas, com e-mails secretos, em sites secretos, de câmeras. E ele paga para ver outras mulheres tirarem sua roupa. Ele gasta sua noite, seu tempo vazio, no escritório, assistindo pornografia. Pornografia é uma pandemia. Pornografia tem destruído famílias. E um homem cristão, um marido de acordo com a Escritura, ele rejeita veementemente todo e qualquer tipo de pornografia por várias razões. Em primeiro lugar, pela aliança que ele tem com Deus. Ele jamais trocaria as bênçãos de Deus por prazer solitário vendo filmes. Ele rejeita a pornografia porque ele tem uma aliança com a sua esposa, a quem ele não deseja trair. Ele rejeita a pornografia porque ele não admite que mulheres sejam feitas objetos sexuais contra ou a favor da vontade delas, porque elas não podem ser tratadas como um pedaço de carne. Nós negamos a pornografia, não só porque ela destrói a mente dos nossos jovens e a vida das mulheres que fazem. Nós rejeitamos a pornografia porque ela é uma afronta à santidade de Deus. É uma afronta ao nosso casamento. E é uma afronta a um caráter virtuoso da verdade, santidade e justiça que nós temos que desempenhar dentro de casa. Mas nós também rejeitamos o contatinho. Homem do Senhor não tem contatinho no celular. Não tem contatinho na mídia social. Não tem amiguinha para conversar nos dias difíceis. Não fica marcando encontrinho de almoço com as meninas do trabalho. Um homem de caráter, ele separou a sua vida emocional, sua vida sexual e a sua amizade para sua esposa, que é a sua amiga, que é a sua parceira, que é com quem ele conversa, que é com quem ele tem intimidade. E só. Nada de contatinho, nada de conversinha, nada de ficar com bobeirinha no trabalho. Homem traíra, nós também rejeitamos o caso, o afé, o pular a cerca. Nós rejeitamos ditados como cavalo amarrado também pasta. Nós não somos isso. Nós somos pecadores redimidos, resgatados para viver uma vida de santidade. E o marido traíra, ele mantém todas essas coisas perto do seu coração, porque no fundo ele é um canalha. A Escritura diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher. Nós não podemos oferecer a nenhuma outra mulher
aquilo que é próprio e exclusivo da nossa esposa. Se você não sabe onde estão os limites, pergunte para sua mulher, ela sabe. Ela sabe onde você não pode ir e o que você não pode fazer. Se você tem dúvida, ela pode te ajudar. Um irmão maduro da igreja pode te ajudar. Mas os padrões gerais de comportamento da Escritura ou de caráter são suficientes. Pergunte o seguinte: é justo fazer isso? Sim ou não? É santo? Sim ou não? Depois de fazer isso que eu quero fazer, eu serei mais parecido com Cristo ou mais parecido com Satanás? Se você entender que essa é a rota de destruição, corta da sua vida. Não é para você, você foi chamado para ser santo, para viver com o Senhor, para ser a cabeça na sua casa. E tem um último, que é o marido ausente. Esse é o workaholic. Esse é, às vezes é só o panacão, às vezes ele nem trabalha muito mesmo, às vezes ele só é ausente. Ele não se envolve, não se preocupa, não pergunta, não ajuda, não participa, não faz nada. Por isso que as Escrituras dizem, por essa razão que o homem deixa seu pai e sua mãe, mas ele vai fazer o quê? Ele vai se unir à sua mulher e eles vão se tornar uma só carne. É a sua esposa a sua melhor parte. É dela que você cuida. É ela que você protege. É com ela que você anda. Ela é a sua parceira. É ela que precisa do teu apoio, do teu cuidado. E é com ela que você tem que andar. Não é com a televisão. Não é com o jogo do Corinthians. Se bem que o jogo do Corinthians ultimamente está convidando a gente a fazer qualquer outra coisa, né? Não é o jogo do Palmeiras, que também daria alguma sensação de saciedade para alguém. Mas se você não consegue desligar a televisão no horário do jogo para ir fazer alguma coisa com sua mulher, que tipo de marido que você é? Você não consegue sacrificar, assistir 22 homens suados correrem atrás de uma bola? Se você não consegue sacrificar o seu lazer pela sua esposa? Meus irmãos, a vida do marido é escolher sofrer como Cristo Jesus. É um amor sacrificial que tem o propósito de fazer com que ela seja mais santa, ela seja mais parecida com Cristo Jesus. Nós temos que escolher sermos espiritualmente intencionais dentro de casa, modelos representando Cristo Jesus dentro de casa. Nós não vamos conseguir fazer isso sem sacrifício. Não existe como ser um marido, de acordo com a Escritura, sem sacrifício. Por isso eu queria deixar alguns conselhos para vocês, homens, de como vocês podem demonstrar esse amor sacrificial pelas suas esposas com coisas simples. Que, como eu mencionei, a maioria de nós tem errado no básico. Coisas simples, comunicações para o dia a dia. Primeiro conselho que eu daria para você é valorize o desejo da sua esposa por proximidade com você. Uma das maneiras que nós, maridos, mais pisamos na bola é que nós não abrimos a porta dos nossos relacionamentos e da nossa intimidade para as nossas esposas. Ela quer proximidade com você. E nós queremos proximidade com elas, mas nós só mostramos isso na hora de namorar. Nós não demonstramos isso na hora de lavar a louça, na hora de cuidar das crianças, na hora de revezar de madrugada. Vai dormir essa noite que eu cuido do bebê. As nossas esposas querem andar com a gente, elas querem dividir tempo com a gente, elas querem passar tempo com a gente. Nós precisamos aprender a valorizar esse tipo de proximidade. É lógico que uma mulher sábia vai entender que o marido também tem hobbies e vai querer que ele tenha hobbies, porque isso faz bem para ele também. Faz bem para você que ele tenha hobbies. Você não pode ser a única coisa feliz da vida dele, porque ele vai se sentir sufocado. Mas, queridos, nós precisamos aprender a valorizar esse tipo de proximidade com as nossas esposas, que nem sempre nós conseguimos. Às vezes ela quer alguém para conversar.
Às vezes ela não precisa de um conselho, ela só precisa de um amigo. E a melhor coisa que você pode oferecer para sua esposa é amizade. Ela quer conversar com você. É você que é machão demais para achar que a história dela é chata. Evite esse tipo de pensamento. Número 2, esteja aberto a dividir. Essa é uma coisa diferente para nós, porque nós temos... Você já viu essa cena, as mulheres já viram essa cena. O marido chega com aquela cara em casa, tem certeza que deu tudo errado no trabalho. Aí você pergunta para ele, e aí, como foi? E qual é a resposta dele? Bom. É tudo que ele tem para te contar das últimas 8 horas que ele passou fora de casa bom. Mas a sua esposa, quando ela está te perguntando como foi, ela não precisa de um relatório detalhado, com todos os nomes colocados na planilha, com gráficos e uma apresentação em PowerPoint. Ela só precisa de um resuminho. Nossa, hoje foi difícil. Meu chefe, aquele cara que eu já te contei aquelas histórias, pegou muito no meu pé com uma coisa que eu fiz errado. Fulano fez uma coisa errada. Meu estagiário, coloquei tudo a culpa nele. Não, tô brincando, não faça isso. É só para ver se vocês estão aí. Mas é só uma visão geral, para dar oportunidade para ela participar daquilo que a gente tem vivido. Às vezes ela tem um conselho para te dar inesperado, você fala, caraca, era isso que eu precisava exatamente dessa visão, precisava exatamente desse conselho. É que às vezes a gente é machão demais para achar que as nossas esposas serão os nossos coaches dentro de casa, né, e vão nos ajudar. Esteja aberto para dividir. Ela escuta amor quando você faz isso. Entenda isso que eu estou falando para você. Esse modo de agir comunica para ela que você a ama. Aprenda a ouvir. A sua mulher escuta amor quando você escuta ela contar as histórias dela, os pedidos de ajuda dela. Ela entende que esse é um amor sacrificial. Desliga a TV na hora que ela está falando. Fecha o celular quando ela está falando. Para de olhar as mídias sociais. Sai do TikTok. Ela sentou para conversar com você. Dê atenção para ela. Ela se sente amada assim. Promova a paz dentro de casa. Ao invés de tentar ser o grande perseguidor, o dominador, o que define a palavra, aquele que... Procure exemplificar Cristo Jesus. E ser, como Ele mesmo ensinou, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Exerça a paz dentro de casa da mesma maneira que Ele promove paz nos nossos corações. Ao invés de conflito, picuinha, pegar no pé, promova a paz. Seja leal com a sua esposa. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, entenda que a tua exclusividade é para a tua esposa e deixe isso muito claro para as outras mulheres. Seja leal. Esses dias eu estava lendo uma frase que me impactou bastante, que dizia a respeito desse período que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo pastor atrás de pastor cair com um problema na área moral. A gente está cansado de ouvir de pastores que caíram e fracassaram no ministério porque abandonaram a pureza do seu casamento. E esse teólogo, ele dizia o seguinte: muitos de nós olhávamos para o Billy Graham e nós víamos o seu modelo de trabalho público e achávamos ele rígido demais. Porque uma das regras que o Billy Graham tinha era: ele não entra num carro que só tenha uma mulher, ele não entra num elevador que tenha uma mulher, ele nunca sai de casa sem foto da sua esposa e ele nunca conversa com uma mulher numa conferência sozinho. As pessoas falavam, ai, que rígido. Só que ele tem uma vida que testificou que na casa dele, ele foi leal para sua esposa por toda a sua vida. Ele deixou um relato de uma história de que ele valorizou mais a sua mulher do que a opinião das pessoas. Isso é um baita legado para deixar para trás. Num mundo onde os líderes estão achando que nenhuma dessas coisas tem qualquer significância, posturas rígidas demonstram lealdade.
é melhor ser mal interpretado pelos outros e ser visto como leal pela sua esposa do que o contrário. Seja leal. Carregue foto da sua esposa com você, especialmente em viagens. Evite ambientes em que um cristão não iria. Mas valorize sua esposa. Valorize sua esposa. Todo mundo tem o que reclamar no casamento, e todo aconselhamento que eu já fiz na vida já provou para mim que sempre tem duas pessoas erradas no casamento. É que uma é um pouco mais que a outra, mas está todo mundo errado no casamento. Talvez o estopim foi do marido, ou o problema começou com a mulher. Mas no casamento sempre dá errado, porque nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, nós precisamos lembrar que ninguém vai ser perfeito do nosso lado. E nós, homens, precisamos valorizar especialmente aquilo que as nossas mulheres têm, que honram a Cristo. Você é uma mulher de oração. Você tem discipulado os nossos filhos. Você tem disciplinado os nossos filhos. Você tem sido uma referência de Deus aqui. Você é um modelo em casa. Somos gratos pelo seu trabalho. Obrigado pelo café. Obrigado pelo almoço. Valorize sua mulher dentro de casa. O que quer que ela tenha que reflita o trabalho de Deus na vida dela, valorize isso. E por fim, invista na sua esposa. E por investir, eu não estou só falando das bolsas da Louis Vuitton, eu estou falando também da vida espiritual dela. Encoraje ela a fazer parte dos ministérios da igreja, dos encontros de mulheres, das coinonias, da escola bíblica, do culto. Encoraje a que ela ande perto de mulheres que estão há mais tempo na caminhada, para que ela tenha a oportunidade de aprender com outras irmãs e aprender mais a respeito de Cristo Jesus e da palavra. Invista espiritualmente na sua vida. Como diz o apóstolo Pedro, do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como cordeiros do dom da graça, da forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu acho muito legal o apóstolo Pedro dizer co-herdeira do dom da graça, porque o que ele está dizendo é que nós somos iguais na desgraça, mas nós somos iguais na graça de Deus. Nós somos co-herdeiros da mesma graça. Por isso, maridos, sejam sábios. Não destruam suas mulheres dentro de casa. Vistam nela de maneira sábia e prudente. E lembre-se, se você quiser ser um bom marido, você vai precisar escolher sofrer. Esse amor sacrificial de Jesus, é isso que nós fomos chamados a ter. É isso que nós devemos fazer. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia, e é Ele que vai nos oferecer essa direção. Nele nós podemos fazer isso. Com Ele nós podemos fazer isso. Para Ele nós podemos fazer isso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez mostrar a grandeza da Tua palavra, a beleza do Teu ensino. Sabemos que o Senhor é Deus grande e poderoso, que a Tua palavra é justa e verdadeira e que Teu ensino é fiel. Por isso, Senhor, enquanto nós refletimos sobre o que ouvimos na Tua palavra, pedimos que o Senhor incomode o nosso coração, especialmente nas áreas que nós precisamos de ajuda. Dê sabedoria para as esposas, para que elas saibam como conversar sobre coisas que precisam conversar dentro de casa, e dê coragem para esses maridos, que eles sejam revigorados no Teu poder, para serem representantes Teus dentro de casa. Que eles sejam agentes da Tua graça no ambiente familiar, e sejam eles, Senhor, propulsores do Evangelho dentro da sua própria casa. Usa, Senhor, os homens dessa igreja, que eles sejam maridos de acordo com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.